Bom, vamos falar um pouco agora sobre corrente elétrica, onde vamos estar aplicando no curso da G-Compress, onde está tudo lá no Edmundo já. No nosso dia a dia, a gente está sempre com algum tipo de corrente elétrica passando por nossas mãos, seja no telefone, computador, televisão, ou seja, dentro de tudo isso passa alguma corrente elétrica. Definindo corrente elétrica, é o movimento de elétrons em um condutor. Esse movimento ocorre quando temos diferença de tensão entre um ponto e outro. Por exemplo, nessa parte aqui onde está passando o mouse é um fio, e esse fio é o nosso condutor. E essas setinhas que estão indo para a esquerda são os nossos elétrons, os elétrons que formam a corrente. Só é possível essa movimentação dentro do condutor quando um lado do fio tiver a tensão, que chamamos de diferença de potencial, diferente do outro lado. Logo mais falaremos sobre o sentido da corrente e essas coisas. Beleza, agora vendo aqui sobre o DDP, que é a diferença de potencial, também é denominada de tensão elétrica. É uma grandeza física que está intimamente ligada ao conceito de corrente elétrica. Beleza, vou dar um exemplo agora do que a gente acabou de ver aqui. Nós temos aqui essa imagem com uma bateria, né? Ela tem um valor X de tensão e logo saindo de um polo passa por esta lâmpada que vemos aqui e ao passar ela manda novamente até o outro polo da pilha, mostrando que os dois polos são diferentes, então há a possibilidade dos elétrons se movimentarem saindo de um polo, passando por esta lâmpada, indo para o outro que tem um valor diferente, o da saída dos elétrons. Ou seja, a corrente que passa pela lâmpada é o que faz ela acender. Então, talvez não tenha ficado tão claro isso. Então a gente vai passar um vídeo agora porque esse vídeo vai explicar bem direitinho e com certeza vai tirar a dúvida de todos. Fala aí, rapaziada, meu nome é Felipe Canavarro, sou professor de Física do Interação e hoje vamos dar uma diquinha sobre eletricidade. Vamos ver? Roda a vinheta! É isso aí, rapaziada. Então, o que é eletricidade? Um dos conceitos fundamentais de eletricidade é a corrente elétrica. Mas antes de falar sobre corrente elétrica, vamos ver essa imagem aqui, rapidinho. É engraçado, né? Mas por que o seu Madruga toma um choque? E por que os coleguinhas dele também tomam choque? E ainda mais, por que um passarinho ao pousar no fio desencapado não toma choque? Ah, vocês vão saber isso agora. A eletricidade, o conceito básico é a corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? A corrente elétrica é a passagem de elétrons de um meio para o outro. Ou então apenas seguindo um fio, por exemplo. Mas o que move esses elétrons? É a chamada diferença de potencial. E o que é potencial elétrico? Aqui tem muitos elétrons, muitos elétrons, muitos elétrons, ou seja, o potencial é alto. Então, se ali tem poucos elétrons, os elétrons querem passar daqui para cá. Isso é a corrente elétrica, é a passagem de elétrons. E como é que essa passagem se dá? Por meio do contato. Então, é assim que o seu Madruga toma choque. Ao tocar no fio desencapado, ele toma choque. Mas por quê? Porque no fio tem muitos elétrons e na Terra, poucos. Então ele quer passar, a corrente quer ir do fio até o chão, passando pelo seu Madruga. Ué, e se a Tiquita dá a mãozinha para ele? O que acontece? Vai tomar um choque também. Por isso todos os colegas sentem o choque, porque eles estão em contato. Ah, ué, mas e aí? E o passarinho? O passarinho no fio desencapado? Ele também está em contato. Mas aí a questão é outra. A diferença de potencial do fio é zero. Por quê? Por mais que tenham muitos elétrons aqui no fio, tem muitos elétrons nessa parte também. Então, os elétrons preferem continuar no fio a ir para o passarinho e dar o choque. Entenderam? Bom, galera, se vocês acessarem o site, vocês vão ver muito mais dicas sobre essa e vão entender tudo sobre eletricidade. Valeu! E, olha só essa lâmpada aqui. Welton, tem como me ajudar aqui para trocar? Olha, rapaziada, vou interromper aqui.
Filho, que você ajudou ele a trocar essa lâmpada, um cara barbado desse, não sabe trocar uma lâmpada mexendo num fio. Então, mano! Bom, agora continuando a nossa explicação, vamos falar sobre o sentido da corrente. O sentido convencional, que é usado do polo positivo para o polo negativo, ou seja, do mais para o menos, mas o sentido real nos mostra que é do polo negativo para o polo positivo, conforme a animação aqui abaixo. As bolinhas que nós vemos aqui subindo são os elétrons. O sentido convencional que usamos é do mais para o menos, porque ela vai querer sair do mais e para o menos. Só que sentido real, ela sai do negativo e vai subindo para o positivo. Essa animação aqui foi mais para nos ilustrar melhor. Ok, agora quase por fim vamos falar de unidade de medida. A unidade de medida é a quantidade específica de determinada grandeza física e que serve de padrão para eventuais comparações e que serve também de padrão para as outras medidas. Então aqui abaixo a gente vai ver algumas unidades que vamos utilizar no curso. Bom, para tudo a gente usa o símbolo de medidas, né, como km para quilômetros, kg para quilos e assim em diante. E na elétrica não é diferente. Aqui, por exemplo, no ampere, a unidade é ampere, o símbolo é o A, que determina a corrente, né? O volt, com o símbolo V, que é a tensão elétrica. E o watts, que é o símbolo W, a potência elétrica. E por fim, o ohms, que é o sinal de ômega, da resistência elétrica. Essas são as principais representações de unidades que nós vamos usar. Beleza, então para o vídeo não ficar muito comprido, vamos fazer esse resumo aqui, que a corrente elétrica é uma das fundamentais, pois se não houvesse as cargas elétricas em movimento, nenhum equipamento que necessita de energia elétrica iria conseguir entrar em funcionamento. Corrente elétrica, de modo geral, consiste no fluxo de cargas que se movimentam. Beleza? Até o próximo vídeo.